Olá, sejam bem-vindas ao Clube do Livro Você Pode Curar Sua Vida. Hoje a gente vai ler o capítulo 6, Resistência à Mudança. Estou no ritmo e fluxo da vida, sempre em mutação. A percepção é o primeiro passo na cura da mudança. E esse capítulo ele é muito interessante porque ele vai abordar de que maneiras a gente resiste à mudança de maneira inconsciente, sem perceber. Então, vamos começar a leitura e a qualquer momento vocês podem falar o que vocês fazer comentários. Vamos lá. Quando temos algum padrão profundamente inserido em nós, primeiro precisamos percebê-lo para então curarmos a condição, ou seja, primeiro ter consciência do padrão. Poderemos, talvez, começar mencionando o problema, queixando-nos dele ou vendo em outras pessoas. De alguma forma, ele sobe à superfície da nossa atenção e passaremos a nos relacionar com ele. Muitas vezes atraímos um professor, um amigo, uma aula ou um seminário ou um livro que nos desperta para novos meios de se abordar a dissolução de um problema. Então, ela fala aqui que o primeiro passo é ter consciência do problema, ter a percepção do problema, para que então você comece a atrair situações que vão falar sobre aquele problema, né? Um professor, um amigo, um livro, que vai falar sobre meios de se abordar aquele problema, como resolver aquele problema. Meu despertar começou com uma observação ocasional de uma amiga, que fora informada a respeito de uma determinada reunião. Ela não se interessou, mas algo dentro de mim reagiu e eu fui. Quantas vezes na vida, né? A gente vai parar em algum lugar que a gente nem sabe direito por quê. Essa primeira reunião foi o primeiro passo no meu caminho de descoberta, mas só vim a reconhecer seu significado algum tempo depois. Frequentemente, nossa reação a essa primeira etapa é pensar que a abordagem é tola ou não faz nenhum sentido. É possível que pareça fácil demais ou inaceitável para nosso modo de pensar. Não queremos usá-la. Nossa resistência fica muito forte. Podemos até sentir raiva da ideia de aceitar essa abordagem. Uma reação desse tipo é muito boa, desde que consigamos entender que esse é o primeiro passo no processo de cura. Aqui ela começa a abordar um pouco a questão da resistência, quando a gente começa a resistir à mudança, começa a questionar, né? Costumo dizer às pessoas que qualquer reação que tenham está ali para lhes mostrar que já se encontram no processo de cura, mesmo que a cura total ainda esteja um tanto distante. A verdade é que o processo se inicia no instante que começamos a pensar em fazer alguma mudança. Até o capítulo 5, nós víamos lendo, né, como que acontecem as crenças, como que elas nascem, e provavelmente muitas de vocês despertaram aí de questões que precisam ser trabalhadas, né, padrões, crenças, tipos de pensamentos, né, algumas de vocês até falaram nos outros encontros sobre isso, e só esse despertar já é o início da mudança. A impaciência é uma outra forma de resistência, e aí é que ela começa a falar sobre a resistência à mudança, né? Então, você descobriu lá que você tem alguma coisa para ser mudada, e aí você começa a ficar impaciente para mudar aquilo. Ou seja, a resistência em aprender a mudar. Quando exigimos que tudo seja feito agora mesmo, terminado imediatamente, não nos damos tempo para aprender a lição relacionada com o problema que criamos. Se você quer passar de um cômodo para outro, precisa se levantar e ir até lá, passo a passo. Permanecer sentado na poltrona e exigir de si mesmo estar no outro cômodo não adiantará nada. Olha que interessante essa analogia que ela fez. Quando você decide mudar alguma coisa, você pode ficar parado lá, né? E exigir que você já chegue no outro lugar rapidinho, na mudança, ou você pode levantar e dar passo a passo, pacientemente, até chegar no lugar, no seu destino de mudança. O mesmo acontece com nossos problemas. Queremos vê-los resolvidos, mas não queremos fazer as pequenas coisas que, somadas, levarão à solução. Então, às vezes, algum problema no casamento, né?
Que você só fica pensando, ai, meu Deus, a solução é separar, né? Ah, a solução é ficar junto. Mas não dá o pequeno passo para qualquer uma das soluções, né? Que seja fazer uma terapia de casal, que seja você mesma fazer terapia. É um pequeno passo para que você chegue na solução do problema, né? Qual que é o seu pequeno passo para chegar na solução do seu problema hoje? O seu maior problema, né? O que mais está te incomodando? Dei um exemplo aqui, podem ser muitos outros. Pode ser insatisfação no trabalho, enfim. Agora é a hora de reconhecermos nossa responsabilidade na criação da situação ou condição. Não estou falando em sentir culpa ou sobre você ser mal por se encontrar onde está. Quero que você reconheça o poder no seu interior que transforma cada pensamento em experiência. Mais um reforço aqui do que já vínhamos falando desde o capítulo 1. Quando você toma consciência de que você está co-criando a sua realidade pelos seus pensamentos, pela qualidade dos seus pensamentos, você pode sentir culpa ou você pode se sentir responsável e começar a querer mudar isso. No passado, sem sabermos, usamos esse poder para criarmos coisas que não queríamos experimentar. Não tínhamos consciência do que estávamos fazendo. Agora, reconhecendo nossa responsabilidade, podemos nos tornar conscientes e usar esse poder para trazermos coisas positivas em nosso benefício. Com a consciência é possível mudar o curso dos pensamentos para trazer coisas positivas para a sua vida. Muitas vezes, quando surgir uma solução ao cliente, uma nova maneira de abordar um tema ou perdoar a pessoa envolvida, veja o seu queixo ficar rígido, os braços se cruzam sobre o peito, as mãos até se fecham. A resistência está emergindo e então sei que atingimos exatamente o que precisa ser mudado. Então, se você se resiste, né? Se você se fecha quando alguém fala alguma coisa para você, se irrita, talvez seja bem aí que deve ser feita a mudança. Todos temos lições a aprender. O que nos parece mais difícil em nossas vidas são apenas as lições que escolhemos para nós mesmos. Se tudo nos é fácil, então não existem lições, só coisas que já sabemos. As lições são nas coisas mais complicadas, né? Nos desafios da vida. As lições podem ser aprendidas através da percepção. Se você pensa na coisa mais difícil que tem a fazer e no quanto resiste a isso, então está olhando para a sua maior lição no presente momento. O entregar-se, desistir da resistência, permitir-se aprender o que precisa, tornará o passo seguinte mais fácil. Não deixe sua resistência impedi-lo de fazer mudanças. Podemos trabalhar em 2 níveis. Encarar a resistência, que ela vai ocorrer naturalmente, né? Ou insistir nas mudanças mentais. Observe-se, analise o modo como resiste e depois continue em frente, apesar de tudo. A resistência à mudança é algo muito, muito natural. Então, é um trabalho de persistência para continuar em frente. Pistas não verbais. Nossas ações frequentemente mostram nossas resistências. Por exemplo, olha como que a gente resiste. Mudando de assunto, saindo da sala, indo ao banheiro, chegando atrasado, ficando doente para não ir em algum lugar que era importante, que ia trazer uma grande transformação para você, adiando a famosa procrastinação, fazendo outra coisa que não é o que você deveria fazer para fazer a mudança que você deve fazer, que é o mais importante para você. Se ocupando, aquelas pessoas ultra ocupadas, né? Estão sempre fazendo mil coisas, mas nada do que é importante para ela. Desperdiçando tempo no celular, no Instagram, assistindo Netflix e várias outras formas de desperdiçar tempo. Desviar o olhar ou olhar pela janela. Então, alguém está falando uma coisa importante, de repente você viaja, né? Você fala, oi, o que você falou mesmo? Folheando uma revista, recusar-se a prestar atenção, comer, beber ou fumar, criar ou terminar um relacionamento, criar defeitos em carros, eletrodomésticos, encanamentos. Opa, seguindo. Hipóteses.
Muitas vezes fazemos hipóteses sobre nós mesmos e outros para justificar nossa resistência e surgirmos com declarações como: não adiantaria nada. Já aconteceu com vocês? De alguém chegar para conversar com vocês e você falar assim, por que você não faz tal coisa, né? Você não tenta dar o pequeno passo, né? Faz, sei lá, conversa com fulano, começa a pensar nesse assunto, faz terapia. Aí a pessoa fala, não vou fazer não adianta nada, isso não tem solução não. Já ouvi tanto isso. Meu marido e minha mulher não iria compreender, também é outra forma de resistir à mudança, responder dessa forma. Eu teria que mudar toda a minha personalidade, é outra forma de resistir à mudança. Só gente louca vai a psiquiatra, essa é muito boa também, ouço muito. Eles não conseguiriam me ajudar com o meu problema, quando você recomenda que a pessoa procure ajuda de alguém. Não, essa pessoa não consegue me ajudar, não. Eles não saberiam lidar com a minha raiva, é outro jeito de existir a mudança. Meu caso é diferente, funciona com todo mundo, menos comigo. Não, isso não é para mim, não. Não quero incomodar ninguém, é outra forma também. Não, eu me viro sozinha, a pessoa está lá lascada, fazendo tudo sozinha e não pede ajuda, porque não quer incomodar ninguém. Vai passar sozinho. Gente, o vai passar, nossa, essa então eu quero morrer quando eu ouço. Não, vai passar. A pessoa apontou a desgraceira toda da vida dela, aí você dá conselho, né? Por que você não faz tal coisa, tal coisa? Primeiros passos. Vai passar, vai passar. Ela vai continuar fazendo tudo igual e o negócio vai passar, assim como num passe de mágica. Ou ninguém consegue. Gente, às vezes eu faço isso também, tá? Tô falando de exemplos de pessoas, mas eu também tenho os meus jeitos de me boicotar, tá? Crenças. Crescemos com crenças que se tornam nossa resistência às mudanças. Outro jeito de resistir à mudança, crenças. Algumas das nossas ideias limitativas, né? Que são as crenças limitantes. Não se faz isso, isso não se faz. Isso não é direito de fazer, né? Você ouviu lá quando você era criança que isso não era certo. Não é certo para mim fazer isso. Você ouviu quando era criança que não era certo. Isso não seria espiritual. Nossa, essa é outra que se ouve muito. Como a gente tem crença relacionada à espiritualidade. Meu Deus do céu. Pessoas espiritualizadas não ficam com raiva. Como eu sempre falo, repito, raiva é um sentimento tão natural quanto o amor. Acontece que a raiva a gente precisa sentir e deixar embora. É não agarrar nela. Mas a gente sente a raiva, é natural. As criancinhas sentem raiva também, só que elas sentem raiva e passa rápido. Homens e mulheres não fazem isso. Essa é duro também, mas é uma crença limitante. Achar que mulher, mulher não pode fazer isso. Não, homem não chora. Não pode expressar o sentimento. Minha família nunca faz nada parecido, nunca fez nada parecido, então se agarra ao fato da família nunca ter feito alguma mudança que a pessoa quer fazer. O amor não é para mim. Olha que triste essa crença. Isso é bobo demais, não fazer alguma coisa porque acha que é muito bobo. É longe demais para ir de carro, deixa de ir em algum lugar que pode ser importante para fazer uma mudança, às vezes um curso, uma vivência. É trabalho demais para mim, acho que vai dar muito trabalho. É caro demais, tem muita crença sobre dinheiro. Vai demorar demais, vai levar muito tempo para fazer essa mudança, então eu nem começo. Não acredito nisso, também é outra forma de se boicotar, né, de resistir à mudança. Não sou esse tipo de gente. Olha quanta ficha deve estar caindo por aí. Eles. Damos nosso poder aos outros e usamos essa desculpa para a nossa resistência mudar, para ficar no mesmo lugar. Temos ideias como: Deus não aprova, põe a culpa em Deus. Estou esperando que os astros digam que é a hora certa, põe a culpa nos astros. Este não é um ambiente adequado, então não posso falar, estou lá sofrendo em algum trabalho, eu não posso falar nada, porque não é um ambiente adequado. Ou na família, né? Eles não me deixarão mudar, né? A culpa é do outro que não vai deixar mudar. Eu não tenho professor, livro, aula, ferramenta certo. Pode não ter, mas pode conseguir ter, né? Pode buscar. Meu médico não quer que faça determinada mudança. Não consigo tirar algumas horas de folga.
quando a pessoa está morta com farofa lá, trabalhando horrores, né? À beira de um burnout. Ah, não, mas eu não consigo tirar a hora de folga, não tem solução. Não quero ficar submetido a eles, é outro jeito. Não quero, é tudo culpa deles, botar a culpa em alguém também é um jeito muito fácil de permanecer no mesmo lugar. Principalmente culpa, enfim, vou pular o assunto. Eles têm de mudar primeiro, achar que a outra pessoa tem que mudar antes dela, principalmente crise de casamento, né? O problema é o outro sempre, o marido, a esposa, e aí é ou ele que tem que mudar, eu não mudo nada não. Assim que eu conseguir, vou fazê-lo. Vocês ou eles não entendem, você não me entende, você é a pessoa mais sofrida do mundo, você não me entende. Não quero magoar, deixar de fazer alguma coisa para não magoar alguém, às vezes não quer magoar o filho, no caso de o casamento não vai bem, isso é muito comum também. É contra a minha criação, religião e filosofia, fazer determinada coisa. Outros jeitos de também resistir à mudança. Conceito sobre o eu. Temos ideias sobre nós mesmos que usamos como limitações ou resistência a mudanças. Coisas que a gente pode dizer, sou velho demais para fazer isso, sou jovem demais para fazer isso, alto demais para alguma coisa, baixo demais para alguma coisa, gordo ou magro demais, preguiçoso demais. Muito comum ter esse tipo de crença. Os pais dizerem para as crianças que as crianças são preguiçosas e elas crescerem achando que elas são preguiçosas. Já peguei muito isso em sessão de Theta Healing. Fortes ou fracos demais. Ficar dizendo, filho, você é forte, você consegue. Ou o contrário. Burro demais, inteligente demais. Gente, qualquer tipo de rótulo é muito ruim, porque a pessoa cresce com essa crença. Seja um rótulo que você acha que é positivo, ou um rótulo negativo. O ideal é nunca dar rótulo. Burros inteligentes, pobres demais, indigno, achar que não é digno de ter aquilo, já ouviu aquilo alguma vez, frívolos demais, sério demais, nossa, você é sério demais, emperrado demais, talvez tudo simplesmente seja demais. E aqui ela começa a falar sobre procrastinação, que eu acho incrível, porque quem não procrastina um pouquinho na vida, né? Nossa resistência, muitas vezes, se expressa como táticas de procrastinação, deixar para amanhã, enrolar mesmo. Usamos desculpas como, farei mais tarde, não posso pensar nisso agora, não tenho tempo agora, eu teria que ficar muito tempo afastada do meu trabalho. Sim, é uma boa ideia, farei isso um dia qualquer. Uma ideia incrível é falar, um dia eu faço. Tenho muitas outras coisas a fazer, pensarei nisso amanhã, assim que eu terminar com, assim que eu voltar de viagem, a hora não é certa, é tarde demais ou cedo demais. Qualquer tipo de desculpa para você não fazer agora, o que você tem que fazer agora, gente, é procrastinação e é um jeito de resistir à mudança, fato. Não tem meias palavras a respeito. Negação. Essa forma de resistência aparece na negação da necessidade de mudar. São coisas como, não há nada de errado comigo, não consigo fazer nada a respeito desse problema, deu tudo certo antes, de que adiantaria mudar? E se eu ignorar? Talvez o problema desapareça. Quando você nega o problema, né? Nega que você está passando por aquele perrengue, que aquilo tá ruim para você. Medo, outro jeito. De longe, a maior categoria de resistência é o medo. Medo do desconhecido. Porque a mudança requer você ir para um ponto que não é onde você está. Isso é o desconhecido. Ou são essas. Ainda não estou pronto. Isso é muito comum entre terapeutas acharem que não estão prontos para começar a atender. Posso falhar, medo de errar é um jeito de resistir à mudança. Eles poderão me rejeitar, medo de não ser aceito. O que os vizinhos vão pensar? Não quero abrir essa lata de vermes. Estou com medo de contar ao meu marido e à minha mulher. Não sei o bastante, acha que não sabe. Poderei me magoar se eu mudar de alguma forma. Posso precisar mudar demais. Talvez fique muito caro. Prefiro morrer primeiro ou me divorciar primeiro.
Não quero que ninguém saiba que tem um problema. A pessoa guarda o problema com ela, 7 chaves, e não resolve. Tenho medo de expressar o que estou sentindo, meus sentimentos. Não quero conversar sobre isso, guarda aquela coisa com ela. Não tenho a energia necessária para fazer o que precisa ser feito. Quem sabe onde irei terminar? Outra fala que pode ser, né, de resistência à mudança. Posso perder minha liberdade. É difícil demais. Não tenho dinheiro agora. Posso machucar minhas costas. Eu não seria perfeito. Quem é, né? Perfeito. Eu poderia perder meus amigos se eu fizer determinada coisa. Não confio em ninguém. Deixo de fazer porque não confio em ninguém. Isso poderia prejudicar minha imagem. Não sou boa o bastante. E a lista continua, interminável. Você reconheceu algumas dessas formas como as que você usa para resistir? Procure a resistência nos seguintes exemplos. Uma cliente veio me procurar porque sentia muitas dores. Havia fraturado as costelas, o pescoço e o joelho em 3 acidentes de automóvel separados. Chegou atrasada para a consulta porque se perdeu, ficou presa num congestionamento. Foi fácil para ela me contar todos os seus problemas, mas no instante em que eu disse, vamos conversar um pouco, todos os tipos de interrupção começaram a acontecer. Suas lentes de contato passaram a perturbá-la. Ela quis sentar-se numa outra poltrona. Precisou ir ao banheiro. Depois as lentes tiveram que ser retiradas. Não consegui prender sua atenção pelo resto da sessão. Foi tudo resistência. Minha cliente ainda não estava pronta para soltar tudo e se curar. Descobri que sua irmã também havia fraturado as costelas 2 vezes e que o mesmo acontecera com sua mãe. Outro cliente meu era ator, um mímico, artista de rua com grande talento. Vangloriava-se da sua esperteza em defraudar os outros, especialmente instituições. Sabia como se safar de quase tudo, no entanto, não lucrava nada com isso. Estava sempre sem dinheiro, pelo menos com 1 mês de aluguel atrasado e sem telefone por falta de pagamento. Suas roupas eram puídas, o trabalho esporádico. Tinha todos os tipos de dores no corpo e sua vida amorosa era uma droga. A teoria desse meu cliente era de que ele só poderia parar de trapacear quando algo de bom surgisse em sua vida. Claro, com isso nada de bom podia entrar em sua vida. Ele precisaria primeiro parar de defraudar. Primeiro parar de trapacear, né? Sua resistência era o fato de não estar pronto para abandonar seus velhos hábitos. Imagino que várias fichas de vocês devam ter caído aí. Vocês têm o livro, né? Quem não tem o livro físico, tem o livro virtual. Depois leiam com calma esse capítulo 6 de novo, e anotem desse monte de exemplo que eu dei aqui de formas de se resistir à mudança, qual é a sua forma? Quais são os seus hábitos? E como você pode mudar isso daqui para frente? Como você pode lidar com esse hábito daqui para frente de resistir à mudança, né? Qual é o jeito que você resiste à mudança? Aí vou continuar lendo aqui. Deixe seus amigos em paz. Muitas vezes, em vez de trabalharmos em nossas próprias mudanças, decidimos que um determinado amigo precisa mudar. Isso também é resistência. Ai, gente, quanta gente fica achando que é o amigo que tem que mudar e não ela mesma. O amigo, o marido e todo mundo, menos ela. Quando iniciei minhas atividades como terapeuta, tive uma cliente que me mandava a todas as suas amigas que estavam internadas em hospitais. Em lugar de enviar-lhes flores, essa mulher convocava a mim para resolver o problema dos doentes. Queria ajudar todo mundo. Eu chegava de gravador na mão e, em geral, encontrava alguém que não sabia por que eu havia vindo, nem compreendia o que eu fazia. Isso foi antes de eu aprender a nunca trabalhar com ninguém, a não ser que ele ou ela peça. Às vezes, algumas pessoas me procuram porque ganharam uma sessão comigo de presente de um amigo. Isso geralmente não funciona muito bem, e é raro elas voltarem para continuarmos com o trabalho. Quando algo dá certo para nós, geralmente queremos compartilhar com outros, mas talvez eles não estejam prontos para fazer uma mudança naquele ponto do tempo e do espaço.
Já é difícil mudar quando queremos, e tentar fazer alguém mudar quando não quer é simplesmente impossível e pode estragar uma boa amizade. Eu forço meus clientes porque eles me procuram. Quanto aos meus amigos, deixo-os em paz. Muito importante entender que se você quer que alguma situação mude, você precisa mudar primeiro. E o seu entorno vai mudar quando você muda. Qualquer situação complicada que você esteja vivendo, relacionamento, trabalho, saúde, financeiro, qualquer situação que envolva outras pessoas, você muda primeiro e não o outro. Trabalhe com o espelho. Olha lá nosso amigo espelho de novo. Os espelhos refletem nossas sensações sobre nós mesmos. Mostramos-nos com clareza, mostra-nos, o espelho nos mostra com clareza que áreas precisam ser modificadas se quisermos uma vida plena e alegre. Peço às pessoas para olharem dentro dos seus olhos e dizerem algo de positivo para elas mesmas sempre que passarem por um espelho. O modo mais poderoso de se fazer afirmações é olhando no espelho e falando-as em voz alta. Há uma percepção imediata da resistência e assim pode-se superá-la mais rapidamente. É bom você ter um espelho à mão enquanto lê este livro. Use-o com frequência para repetir as afirmações e para verificar onde você está resistindo e onde você está aberto, deixando-se fluir. Agora, olhe para o espelho e diga a si mesma: estou disposta a mudar. Então, toda vez que você quiser mudar alguma coisa, ou que você quiser testar, né, se aquela é a sua forma de existência, enfim, se você está resistindo à mudança, fala na frente do espelho, vê se de repente você sente um negócio assim ruim, né, quando você está resistindo. Falar uma frase, por exemplo, eu sou abundante e próspera. Você olha no espelho, assim, você sente um incômodo, sente que aquilo não é verdade, é aí que você está resistindo à mudança. Então, qualquer tipo dei um exemplo, né? Pode ser qualquer outro exemplo. Note como se sente quando você fala a frase: estou disposta a mudar na frente do espelho. Se estiver hesitante, resistente ou simplesmente não quer mudar, pergunte-se por quê. A que velha crença você está se agarrando? Lembre-se, não é hora de se censurar. Só preste atenção ao que está acontecendo e que crença sobe à superfície. Essa é a que tem lhe causado tantas complicações. Será que você pode reconhecer de onde ela veio? Quando fazemos afirmações e elas não soam bem ou nada parece acontecer, é fácil dizer: afirmações não funcionam. Não é que elas não funcionam. O fato é que precisamos de mais uma etapa antes de começar a fazê-los. Vamos entender essa etapa. Padrões repetidos mostram nossas necessidades. Para cada hábito que temos, para cada experiência por que passamos, para cada padrão que repetimos, existe uma necessidade interior para elas. A necessidade corresponde a uma crença que temos. Se não existisse uma necessidade, não teríamos o hábito, a experiência e o padrão. Há algo dentro de nós que precisa de gordura, dos maus relacionamentos, dos fracassos, da raiva, do cigarro, da pobreza, dos maus tratos, seja o que for que represente um problema para nós. Quantas vezes já dissemos: nunca mais farei isso? Então, antes de o dia terminar, comemos o bolo, fumamos o cigarro, dizemos coisas horríveis aos que amamos. Então, aumentamos ainda mais o problema afirmando a nós mesmos: você não tem força de vontade, não tem disciplina, você é fraco demais. Isso só aumenta a carga de culpa que já carregamos. Então, o que ela disse aqui nessa parte é que existe alguma coisa dentro da gente que mantém um mau hábito na gente, né? Mesmo que seja um mau hábito de que você quer mudar. E quando você repete, né, começa a repetir esse mau hábito, né, por exemplo, decidiu que quer parar de fumar, e aí vai lá e fuma, por exemplo, você se culpa, se julga por isso, fala: eu sou fraca por não ter conseguido parar. Mais uma vez eu determinei que vou conseguir parar de fumar e não consegui. E isso não a resolve, isso só aumenta o problema. Não tem nada a ver com a força de vontade ou disciplina.
quando você pensa que você não teve força de vontade e disciplina para resolver. Seja o que for que estejamos tentando soltar de nossas vidas, trata-se apenas de um sintoma, um efeito externo. Tentar eliminar o sintoma sem trabalhar na dissolução da causa é inútil. No instante em que relaxamos nossa força de vontade ou disciplina, o sintoma brota de novo. A disposição de se libertar da necessidade. Costumo dizer aos meus clientes, deve haver uma necessidade em você por essa condição, senão você não a teria. Vamos voltar a um passo atrás e trabalhar na disposição de se libertar da necessidade. Quando a necessidade desaparecer, você não terá desejo de fumar, comer demais ou por qualquer outro padrão negativo. Uma das primeiras afirmações que devem ser usadas é: estou disposta a me libertar da necessidade de resistência, dor de cabeça, gordura, falta de dinheiro, etc. Então, uma das primeiras, vou repetir que isso é muito importante. Uma das primeiras afirmações que a gente deve usar quando a gente decide que quer mudar alguma coisa na gente é: estou disposta a me libertar da necessidade de resistência, da dor ou qualquer outra questão, né? Necessidade de resistência, necessidade de dor de cabeça, necessidade de gordura, necessidade de falta de dinheiro. Eu estou disposta a me libertar da necessidade de e a coisa que você quer mudar. Diga a si mesmo, estou disposta a me libertar da necessidade de. Então, anota aí qual é, do que você está disposta a se libertar. De qual necessidade? De quê? De sofrer, de ficar sem dinheiro, de ser infeliz no trabalho, de ter um casamento infeliz. Qual necessidade que você quer se libertar? Se estiver resistindo a essa altura, suas outras afirmações não irão funcionar. Então, essa é uma das primeiras afirmações a serem feitas. As teias que criamos em torno de nós têm de ser desmanchadas. Se você já embaraçou um novelo de linha, sabe que puxar e arrancar só piora a situação. Imagina, né? Aquele novelo todo cheio de nó. É preciso soltar os nós com paciência e jeito. Seja gentil e paciente com você, enquanto desfaz seus embaraços mentais, que devem ser muitos, né? A gente tem um monte de embaraço mental. Procure ajuda se achar necessário, mas, acima de tudo, ame-se a si mesmo durante o processo. Então, você precisa se amar enquanto você estiver nesse processo de desembaraçar os nós na sua cabeça. A disposição de se libertar do velho é a chave. Esse é o segredo. Se libertar do velho, daquilo que não serve mais. Se abrir ao novo. Quando falo necessitar do problema, quero dizer que, de acordo com o nosso conjunto particular de padrões de pensamento, necessitamos ter certos efeitos ou experiências externos. Cada efeito externo é a expressão natural de um padrão de pensamento interno. Lutar apenas contra o efeito ou sintoma é desperdiçar energia e, com frequência, só serve para aumentar o problema. Então, o que ela está falando aqui, né? Ao invés de você querer se libertar do efeito externo, na verdade, você precisa se libertar de um padrão de pensamento interno, porque é ele que está criando um efeito externo indesejado na sua vida. Algum tipo de padrão de pensamento interno, tá? Eu sou indigna, cria a procrastinação. Se um dos meus sistemas de crença interiores ou padrões de pensamento é que eu sou indigna, um dos meus efeitos externos provavelmente será a procrastinação. Afinal, ela é um dos modos de nos impedir de irmos para onde a gente quer ir. A maioria das pessoas que vivem adiando as coisas gastará muito mais tempo e energia menosprezando-se pela procrastinação. Essas pessoas se rotularão de preguiçosas e, em geral, se farão sentir como se fossem más. Então, a pessoa que procrastina muito, provavelmente ela pensa que ela é indigna de algo bom, né? E por isso ela fica procrastinando e impedindo de ir aonde ela quer ir. Ela fica enrolando para nunca chegar em lugar nenhum que é bom para ela. Ressentimento pelo que acontece de bom com os outros.
Tive um cliente que adorava ser o centro das atenções e comumente chegava à aula atrasado para poder criar uma comoção. Ele fora o caçula de uma família com 18 filhos, e como seria de se esperar, era o último da lista de ganhar coisas. Quando criança, viu todos terem, enquanto ele só sonhava com o seu. Já adulto, quando sabia que alguém havia sido contemplado pela sorte, não conseguia regozijar-se com ele. Só dizia: puxa, gostaria de ter ganhado isso, ou droga, por que isso nunca acontece comigo? O ressentimento pelo que acontecia de bom aos outros era uma barreira para o seu próprio crescimento e mudança. Então, olha só que maluco, né? Quando criança, ele era o último a ganhar as coisas, numa família de 18 crianças. Então, ele cresceu com essa crença, e ele sentiu, na verdade, ele sentia um ressentimento de que todo mundo ganhava menos ele. E isso era uma coisa muito prejudicial para ele, né? Essa era a forma dele se boicotar, né? De se sabotar. A autovalorização abre muitas portas. Uma senhora de 79 anos veio me procurar. Era professora de canto e vários de seus alunos estavam fazendo comerciais para a televisão. Ela gostaria de fazê-los também, mas tinha muito medo. Apoiei-a plenamente e expliquei: não existe ninguém como você, seja você mesma. E acrescentei: faça-o pela diversão. Existem pessoas lá fora procurando exatamente o que você tem a oferecer. Deixa saber que você existe. Minha cliente ligou para vários agentes e diretores de elenco falando: sou uma senhora muito, muito idosa e quero fazer comerciais. Em pouco tempo recebeu um convite para trabalhar e desde então nunca parou. Costumo vê-la na televisão e em anúncios de revistas. Novas carreiras podem começar em qualquer idade, em especial quando alguém está procurando diversão nisso. Isso é muito legal, principalmente para quem está querendo mudar de carreira, né? Sempre procurar diversão no que você for fazer, achar isso muito divertido, e pensar que você é única, ninguém é igual a você. Isso dá, principalmente quem divulga, né, no Instagram e tal, quem está nesse trabalho, sempre acha que alguém é mais que ela, fica nessa comparação com outra pessoa, acha que ela não é suficiente. E, na verdade, você é único e você precisa ver como diversão o que você faz. Autocriticar-se é errar completamente o alvo. A autocrítica só intensificará o adiamento e a preguiça. A energia mental deve ser aplicada na dissolução do velho e na criação de novos padrões de pensamento. Diga: estou disposta a deixar sair a necessidade de ser indigna. Sou digna do melhor que existe na vida e agora, cheia de amor, permito-me aceitá-lo. Vou ler de novo essa frase, que ela é muito poderosa, tá? Essa afirmação. Estou disposta a deixar sair a necessidade de ser digna. Sou digna do melhor que existe na vida e agora, cheia de amor, permito-me aceitá-la. Aceitá-lo, né? O melhor. Então, anota essa frase depois, assiste o vídeo gravado, anota essa frase, repete ela, porque ser digna, você se sentir digna de ter tudo de melhor da vida. Quer algo melhor do que isso? Para atrair para você tudo de bom? Enquanto eu estiver passando alguns dias repetindo essa afirmação muitas vezes, o padrão de efeito exterior da procrastinação automaticamente começará a desaparecer. Se a procrastinação é ligada com o fato de você se sentir indigna, então você precisa repetir que você é digna muitas vezes de receber amor e receber tudo de bom. À medida que eu for criando internamente um padrão de autovalorização, não necessitarei atrasar o que for para o meu bem, porque eu me valorizo, eu sei que eu sou merecedora. Então, não preciso mais atrasar e procrastinar o que vai ser bom para mim. Você entende como isso poderia se aplicar a alguns dos padrões negativos ou efeitos externos que existem em sua vida? Vamos parar de desperdiçar tempo e energia diminuindo-nos por algo que não conseguiremos fazer se temos certas crenças interiores. Mudemos as crenças. Trabalho é nas crenças, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente pensa. Não importa qual seja a abordagem escolhida ou sobre que assunto estejamos falando. Estamos apenas lidando com pensamentos e pensamentos podem ser mudados.
Pensamentos e crenças podem ser mudados. E isso é maravilhoso, porque o poder está no agora. Quando queremos mudar uma condição, precisamos dizer: estou disposta a abandonar o padrão dentro de mim que está criando esta condição. Às vezes você nem sabe qual que é o padrão que está criando uma condição que está te deixando infeliz. Mas você pode repetir: estou disposta a abandonar o padrão dentro de mim que está criando esta condição. Diga isso a si mesma muitas vezes. E muitas vezes. Sempre que pensar no seu problema ou na doença. Sabe quando você está com um problema? Qualquer um que seja. Problema de falta de dinheiro, problema de alguma doença, problema de relacionamento, problema no trabalho. Estou disposta a abandonar o padrão dentro de mim que está criando esta condição. No minuto em que fizer essa afirmação, você sairá da categoria de vítima. Você não é mais impotente, está reconhecendo o seu próprio poder. O que está me dizendo é: estou começando a compreender que eu criei isso. Agora pego o meu poder de volta. Vou soltar essa velha ideia e deixá-la ir. Olha que interessante, quão poderosa essa frase. Estou disposta a abandonar o padrão dentro de mim que está criando esta condição. Então, anota mais uma frase aí para você fazer, repetir ela muitas vezes. Autocrítica. Tem uma cliente que é capaz de comer meio quilo de manteiga e tudo mais que encontra quando não consegue suportar seus próprios pensamentos negativos. Ela desconta na comida. No dia seguinte, fica enraivecida com seu corpo porque ele é gordo. Quando ela era menina, costumava ficar andando em volta da mesa de jantar depois que todos terminavam, comendo os restos e a manteiga, às vezes quase um tablete inteiro. A família ria e achava engraçadinho. Essa era praticamente a única aprovação que minha cliente recebia dos seus. Olha que triste. Quando você se repreende, quando se menospreza, quando se dá uma sova, a quem acha que está maltratando? Aquelas críticas que a gente faz com a gente, né? Ai, fiz errado, respondi errado, falei errado. Quase toda a nossa programação, tanto positiva quanto negativa, foi aceita por nós quando tínhamos 3 anos de idade. Nossas experiências, desde então, estão baseadas naquilo que aceitamos e acreditamos sobre nós mesmos e sobre a vida naquela época. O modo como fomos tratados quando pequeninos, geralmente é o modo como nos tratamos agora. A pessoa que você está maltratando é a criança de 3 anos no seu interior. Então, a maneira como você se trata hoje, se você se critica muito, provavelmente foi assim que você foi tratado lá atrás. Se você é uma pessoa que fica com raiva de si mesma por ser medrosa e assustada, pense em si como sendo uma criança de 3 anos. Se você visse à sua frente uma criança de 3 anos, cheia de medo, o que você faria? Ficaria brava com ela ou estenderia os braços para confortá-la até ela se sentir segura e tranquila? É isso que você precisa fazer com você quando você tiver achado que você errou, que você fez alguma coisa inadequada. Pega a sua criança, pega ela no colo, não se critica mais. Faz outro exercício com você. Você precisa tranquilizar essa criança. Talvez os adultos que viviam à sua volta quando você era criança não soubessem como confortá-lo na época. Mas agora você é o adulto em sua vida. E se não está confortando a criança no seu interior, trata-se de algo muito triste mesmo. Você é adulto, agora você pode confortar sua criança que não recebeu conforto lá atrás. O que foi feito no passado pertence ao passado e terminou, mas este é o presente e você agora tem a oportunidade de se tratar como quer ser tratado. Uma criança assustada precisa de carinho, não de repreensões. Ralhar consigo mesmo só o torna mais assustado e não existe lugar para onde fugir. Quando a criança dentro de nós se sente insegura, ela cria um monte de problemas. Lembre-se de como era ser espezinhado quando você era criança. A sua criança interior sente exatamente o mesmo. Então, você gostava quando criança que você era maltratado, seja por adultos ou por outras crianças, né? Muitos casos de bullying em escola. Não, então por que você vai fazer isso com você? Ou quando você apanhava, né? Eu sou da época tinha muito. Hoje em dia é mais incomum bater em criança,
Mas eu sou de uma geração que foi criada apanhando e ficando de castigo. É assim que a gente faz de novo com a nossa criança quando a gente está com problema, como adulto? Põe de castigo? Não, hoje a gente pode dar amor para essa criança. Seja carinhoso consigo mesmo. Comece a se amar e a se aprovar. É disso que aquela criancinha precisa para se expressar no seu potencial mais alto. Então, aquele exercício do espelho que eu ensinei lá nos primeiros capítulos. Se olhar no espelho e dizer, eu me amo e eu me aceito exatamente como eu sou. Principalmente quando você achar que você fez alguma coisa errada. É mais do que nunca se olhar no espelho e dizer, eu me amo e me aceito exatamente como eu sou. Quando você estiver sentindo aquela culpa terrível, eu me amo e eu me aceito exatamente como eu sou. Esse é o jeito de começar a mudar, gente. É passo de formiguinha, mas são passos muito poderosos. E passo de formiguinha quer dizer que a gente planta uma semente. Quando a gente planta semente, a gente precisa ter paciência para regar essa semente. Não adianta repetir essa frase 2 dias e falar, isso aí não funciona não. Não é assim. É persistência, é com o tempo que você vai sentir uma mudança. Persistir, regando a plantinha até que ela comece a brotar, até que ela comece a crescer, e você começa a ver a mudança na sua vida. É isso que tinha no capítulo de hoje. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente ir para a meditação final, que é bem poderosa essa meditação de hoje? Quiser abrir o microfone e falar, ou escrever no chat, quem não puder abrir o microfone, que eu sei que às vezes tem quem não possa. Eita, peraí que você está sem som. É estranho porque parece que você abriu o microfone aqui para mim. Será que quando você entrou, você colocou para... Ah, acho que você colocou para juntar o áudio, sim. Estou até com volume alto aqui no meu. Não está funcionando, que peninha. Se você puder escrever no chat, aí eu leio. Se for muito trabalhoso, tudo bem. A gente vai direto para a meditação. Tá bom. Então, vamos para a meditação. Deixa eu colocar a música aqui para vocês, antes da gente começar. Pode fechar os olhos, fazer uma inspiração profunda e uma expiração profunda. Mais uma vez, uma inspiração profunda e uma expiração profunda. Relaxa o seu corpo, relaxa os seus braços, as suas pernas. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Vejo os padrões de resistência dentro de mim somente como algo mais do que devo me livrar. Eles não têm poder sobre mim. Eu sou o poder no meu mundo. Fluo com as mudanças que estão ocorrendo em minha vida da melhor forma que posso. Aprovo-me e aprovo o modo como estou mudando.
Estou fazendo o melhor possível. Cada dia fica mais fácil. Alegro-me por estar no ritmo e no fluxo de minha vida, sempre em mutação. Hoje é um dia maravilhoso. Escolho torná-lo assim. Tudo está bem no meu mundo. Pode fazer uma inspiração profunda e uma expiração profunda. E no seu tempo pode abrir o olho. Então, a leitura de hoje acabou. Capítulo 6 concluímos. E o capítulo 7 vai ser sobre... Eu estou abrindo aqui o livro no capítulo 7. Como mudar? Atravesso pontes com alegria e facilidade. Olha que caminho lindo. Já estamos em como mudar de uma forma alegre e com facilidade. Então, até a semana que vem, gente.